Tá, vamos lá. O maior vício. Eu acho que o maior vício é o maior vício de todos os livros de astrologia. A repetição de autores anteriores, sem se preocupar em avisar se é uma coisa que a pessoa faça de verdade ou que está só repetindo. O William, ele faz isso, mas todos os autores antigos fazem, desde sempre. Ficam citando outras pessoas, como se aquilo fosse uma receita de bolo. Não era um problema tão grande antigamente, porque antigamente as pessoas sabiam que isso não que não se aprende astrologia com livro, mas isso se perdeu. Hoje em dia as pessoas acham que realmente se aprende astrologia com livro. Então, eu acho que o pior de todos os vícios do livro é esse. Não é o único. Uma coisa que muita gente não percebe, ou percebe e tenta jogar para baixo do tapete, porque tem uma atitude, eu nunca entendi porquê, uma atitude de veneração pelos autores antigos, que é completamente descabida. Mas as pessoas não percebem, ou fingem que não percebem, o quanto ele era confuso. O quanto o Christian Astrology, mesmo sendo o livro que ele escreveu para mostrar que ele era um astrólogo fantástico, que ele sabia, ele conhecia todas as fontes, é muito confuso. Ele parecia não pensar muito no que ele escreveu antes. O livro se estrutura ao redor das 12 casas porque é mais fácil mesmo. Assim, no começo quando ele está falando, é no livro de horário. É no de horário. O volume sobre horário, ele está falando da casa 7, relacionamentos, aí ele resolve por uns aforismos que teriam a ver com o assunto. Aí você vai ler os aforismos, não tem nada a ver com aquele assunto. Ele simplesmente lembrou daquilo e inseriu. Ele diz que é para fazer um negócio, 3 parágrafos depois ele diz que aquilo não deve ser feito de forma nenhuma. Ele é um sujeito confuso na hora de escrever. Agora, sobre a maior virtude. Eu acho que tem 2 grandes virtudes no livro. A primeira é justamente como ele queria mostrar que ele era um grande astrólogo, que ele entendia de tudo. Ele usa uma quantidade de fontes que não tem paralelo nos outros livros. É comum gente que não tem muita, desculpa a expressão, mas muita cultura, acusá-lo do contrário. Eu já vi astrólogo dizendo que tudo que ele fala é retirado do Sartre. O Gadbury dizia que ele simplesmente tinha copiado tudo do Al-Kindi. Mas é porque as pessoas simplesmente não leram os livros que dizem que leram. E ele realmente usa muitas fontes. E isso dá uma visão geral da técnica. Desculpa, passando a moto. Isso dá uma visão geral, embora, como eu falei, ele seja confuso e o negócio não seja muito claro, do que quem veio antes dele falou sobre os assuntos dos quais ele trata. Mas essa não é a maior vantagem. A maior virtude desse livro é justamente quando ele larga isso e escreve sobre o que ele faz. Não tem nenhum outro livro com tanto exemplo. E tem exemplo assim, a maior parte, nem todos os exemplos são horários de verdade, no sentido de que, não que o mapa seja falso, o mapa é de verdade, a pergunta existe, mas boa parte das horários não foi posta ali para explicar o horário, algumas eram propaganda. Mas, independente disso, são exemplos reais e é um astrólogo real tentando resolver aquilo. E justamente porque ele é confuso, embora... Vou fazer outro, peraí. Justamente por ele ser confuso, embora sejam, em tese, as horárias mais bonitinhas, as que ele selecionou da prática, que embora o livro tenha sido escrito muito no começo da carreira dele, ele já tinha um volume muito grande de horários, ele já era um astrólogo conhecido, ele já trabalhava com muita gente, ele já tinha muito horário para tirar, para selecionar para o livro. Muitas vezes ele dá a impressão de ter esquecido como ele resolveu.
Então você vê um sujeito tentando lembrar do que ele fez ali. Então eu acho que a maior virtude é essa, você vê um cara quebrando a cabeça. Você vê um sujeito tentando quebrar a cabeça e resolver uma coisa da qual ele sabe a situação inicial, ele sabe a resposta, na maior parte das vezes ele tem o feedback, ele sabe o que aconteceu depois, mas ele não lembra direito do que ele fez. Então às vezes você vê ele lembrando e a explicação faz todo sentido do mundo. Às vezes você vê que ele está jogando um monte de coisa tentando lembrar como que ele chegou àquele resultado. Mas num certo sentido, principalmente em horária, mas de certa forma em astrologia natal também. Por esses defeitos e por essas qualidades, eu estou exagerando um pouco, mas não muito. Num certo sentido, é o único livro de autor antigo que você precisa. Não só porque ele faz um resumo, embora seja um resumo idiosincrático, confuso, etc. De tudo que veio antes, ele é um exemplo, embora indireto, muito raro, de um astrólogo trabalhando de verdade. A única coisa que consegue chegar nesse nível não são livros, são os casebooks, que existem casebooks do Simon Foreman, do Napier e, se não me engano, do próprio Lilly, disponíveis na internet hoje em dia. Você consegue ver os cadernos com anotações da prática real desses astrólogos. Eu não lembro do site agora. Mas tem muito do Foreman, tem muito do próprio Lilly, tem do Napier, tem de mais outros astrólogos. E aí sim, você consegue ver exemplos da prática diária. Mas tirando isso, em livro, eu acho que não tem ninguém que tenha feito isso com tanto detalhe quanto o Lilly. Todas aquelas horárias do livro não tem nenhuma horária falsa, no sentido de que não tem nenhuma horária que ele tem inventado para explicar, como Henry Cole fez. Henry Cole é a mesma horária que ele vai respondendo perguntas de várias casas diferentes. O Lilly não. Para cada casa ele dá um horário das que ele tinha. Algumas foi ele que fez para ele mesmo, as outras não, de cliente real. Por isso que eu digo que nem todas são horárias no sentido de que foram feitas ali para explicar a horária. Por exemplo, a primeira do livro é propaganda porque ele quer mostrar justamente que o cliente dele é famoso, que o cliente dele é um nobre poderoso, porque ele dá todas as dicas de quem é o cliente. É fácil de você, hoje em dia, sem conhecer ninguém em Londres, com um pouco de internet, um pouco de boa vontade, você chegar a quem é o cliente. Eu desconfiava quem era, eu perguntei para duas pessoas diferentes, perguntei para o John Frawley e para o Peter Stockinger. E os dois me confirmaram que era quem eu estava pensando. Então, para alguém educado da Londres da época dele, lia aquilo e imediatamente percebia quem era o cliente, sem ele ter que dizer o nome. E isso era propaganda. A mesma coisa que eu fizesse um vídeo, ou postasse alguma coisa, um newsletter, alguma coisa, um texto sobre um grande cliente que eu tenho, mas cujo nome eu não posso dizer, mas que estava muito interessado em saber se a filha dele ia conseguir segurar o rojão no programa que ele teve durante anos na própria emissora de TV dele. Eu não preciso escrever o nome Silvio Santos para você dizer, não, olha como é que o Marcos tem um cliente desse. É claro que eu acabei de inventar esse exemplo agora. O Silvio Santos não é meu cliente. E se o Silvio Santos fosse meu cliente, eu também não ia dizer para vocês.